Olá, queridos! Voltamos aqui em definitivo com História do Brasil comigo, professor Luiz Eduardo, seu professor de História Geral e também de História do Brasil, e nós vamos dar continuidade à nossa matriz de História do Brasil. Então, nas últimas aulas nós trabalhamos o período pré-colonial e também o período colonial, levando em consideração suas principais características. Vimos as questões relacionadas às capitanias hereditárias, ao ciclo do açúcar, ao início do ciclo do açúcar, melhor dizendo, ao processo de escravização dos indígenas, a chegada dos portugueses aqui a partir das expedições de Martim Afonso e a consolidação do período colonial a partir de 1930, inicialmente com a exploração do pau-brasil e logo em seguida então com as atividades açucareiras. Agora nós vamos ver de forma mais profunda, de forma mais clarificada, as principais características da economia açucareira no Brasil. Vou botar aí na tela para você, economia do açúcar. Então vamos lá. A economia do açúcar estava restrita, melhor dizendo, à faixa litorânea. A faixa litorânea do Brasil, justamente por conta das capitanias hereditárias, e essa se torna a principal atividade econômica entre o século XVI e entre o século XVII, ok? Lembrando que no período do início do século XVI, nós temos como principal atividade econômica a extração do pau-brasil. Então nós temos aí a introdução de cabeças de gado e também de escravos que são trazidos da África. Aqui nós estamos então falando do tráfico negreiro. Então aqui nós falamos do tráfico negreiro. A produção de açúcar era a principal forma de economia desse período. Principal forma econômica, mas também havia outras, como a criação de gado, como também o tabaco, plantações de algodão, agropecuária e assim sucessivamente. Então, as principais regiões aonde o ciclo do açúcar será mais aviltada, será obviamente mais impulsionada, será na região nordeste, do país, mais especificamente em Pernambuco e também Bahia. Ok? Então, nesse sentido, nós temos o início do ciclo do açúcar. Então, nós temos aqui os engenhos de açúcar, que eram as plantações de cana-de-açúcar em grandes latifúndios. Então, os engenhos eles estavam instalados aqui no litoral, eram desenvolvidos mais na região nordeste, grandes propriedades que funcionavam em regime de plantation. E aí o que isso significa, professor? O que significa então esse regime de plantation? Significa justamente a economia voltada para a exportação, para a venda, tanto para a subsistência quanto para a exportação. Utilizava mão de obra aí escrava, era de características de monocultura, ou seja, a produção era exclusivamente de cana-de-açúcar quando nós estamos falando de grandes latifúndios. Então, os grandes latifúndios, geralmente, eles eram monocultores. O que isso quer dizer? Eles só plantavam uma espécie de fruto ou uma espécie de vegetal. Nesse sentido, nós estamos falando, então, da monocultura. A multicultura, obviamente, são os latifúndios que trabalham especificamente com grandes questões aí relacionadas a diversos tipos de plantios de frutos, de vegetais e assim sucessivamente. E aí surgem os conceitos de latifúndio, que são as grandes propriedades de terra. Essas propriedades que giram em torno do quê? Da produção dos engenhos, das grandes unidades produtoras, ok? Esses latifúndios eram divididos em 3 grandes blocos. Então eu vou colocar aí para você quais são os blocos que eram divididos esses latifúndios aqui. Eles eram divididos em, primeira parte, Casa Grande. E o que era essa Casa Grande? A Casa Grande era a moradia do senhor de engenho. A Casa Grande era a moradia do grande latifundiário, daquele que era responsável
pela produção de engenho. Depois nós vamos ter aí a senzala. E aqui você já sabe o que é a senzala, que era onde ficavam os escravos. E por último nós vamos ter a moenda e as caldeiras. A moenda e as caldeiras para a fabricação do açúcar ou do melaço de açúcar. Então isso aqui era dividido nessas três grandes proporções, ok? Leva isso para sua prova. Vou apagar aqui e eu vou colocar mais em cima para você levar aí para sua prova essa dica. Quando falar dos grandes latifúndios dentro do período do ciclo da cana de açúcar, então você vai levar aqui, ó, como era dividido esses latifúndios. Como era dividido esses latifúndios. A primeira divisão, Casa Grande. E a Casa Grande, moradia do senhor de engenho. Depois, senzala, que era o que? Onde estavam os escravos. Em terceiro lugar, as moendas. Moendas ou também chamadas de caldeiras. Era onde acontecia a produção do açúcar. Essa aqui é a divisão do latifúndio. Daqui, ó, divisão do latifúndio. Ok? Anota aí no seu material e não perde essa dica. Havia produção de aguardente dentro desses engenhos com destilação e também produção de tabaco e produção de algodão em locais aí que eram menores. O que a gente deve levar em consideração, por exemplo, quando a gente vê uma foto como essa, é justamente a divisão relacionada às questões de como o engenho ele era dividido. Então nós temos a Casa Grande, nós temos as senzalas e nós temos as moedas, onde eram realizadas aí a fabricação do açúcar. Então olha só, aqui nós vamos ter as moendas. Essa região aqui é a região da moenda. Essa região aqui, Casa Grande e os seus anexos aqui, ó. Aqui nós temos uma igreja, como você pode ver. E a parte das senzalas, ok? Então essas eram as três divisões, relacionadas ao ciclo da cana-de-açúcar durante esse período, ok? Quando que vai acontecer então o declínio do ciclo do açúcar? O declínio do ciclo do açúcar vai começar a acontecer, mais especificamente no final do século XVII, quando os lucros são reduzidos. Com isso, o ciclo vai entrar em declínio e vai dar lugar ao quê? Vai dar lugar à mineração. Vai dar lugar à mineração. Então, o declínio do ciclo do açúcar, vai começar a acontecer no final do século XVII. Com a baixa nos lucros, com a baixa nas vendas. Então a produção do açúcar aqui no Brasil tinha como principal objetivo ser exportado para a Europa. Principalmente para onde? Para Portugal e para Holanda. Principalmente para esses dois países. Claro que acontecia também para outros países, mas principalmente para Portugal e para a Holanda. Então, a Holanda, que vai invadir o Brasil ali no século XVII, entre 1630 a 1654, dominou boa parte da produção do açúcar durante esse período, e isso vai enfraquecer consideravelmente a economia do açúcar em relação aos portugueses. Então o declínio ele vai começar a acontecer a partir especificamente da queda do lucro em relação à exportação do açúcar que era fabricado aqui no Brasil, ok? Nesse sentido, nós temos a mineração. E aí a mineração vai começar com o seu boom geral lá em Minas Gerais. E aí nós temos o início da mineração dentro da colônia brasileira. Aí nós temos, obviamente, como uma das principais mãos de obra, tanto no ciclo do açúcar, quanto também
no ciclo da mineração, no ciclo do ouro, nós vamos ter aí a escravidão no Brasil colonial, a sua adaptação e a sua resistência. Então, os escravos no Brasil eram advindos da onde? Eram advindos da África. Então, deixa eu contar um negócio pra você aqui, porque de repente, às vezes você aprendeu isso de forma errada na escola. A escravidão africana, muitas vezes ensinada na escola, leva em consideração uma narrativa que é dúbia muitas vezes. De que aquela narrativa de que os portugueses, de que os europeus saíam de seus países, iam até a África e capturavam à força os negros. Essa narrativa, ela não é verdade, ela não procede. Nós temos um tipo de escravidão na África que nós chamamos de escravidão social, ou também conhecida lá em Roma, no Império Romano, escravidão por dívidas. Ou seja, o indivíduo estava devendo uma grana para você, você não tinha condição de pagar, você ia lá e se tornava escravo do cara até você quitar a sua dívida. Ou, em outra situação, a escravidão através do aprisionamento por conta de guerra. Então esse era o tipo de escravidão que acontecia lá na antiguidade, dentro dos primeiros povos lá, dos sumerianos, dos acadianos, os amorreus, os egípcios, os gregos, os romanos, e isso foi se consolidando ao longo da história. No período medieval também era da mesma forma. Com o início das grandes navegações, com o descobrimento do Brasil, a chegada dos portugueses e o início do ciclo do pau-brasil, depois o ciclo do açúcar, depois o ciclo do ouro, o primeiro tipo de escravidão no Brasil vai ser a escravidão indígena. Logo depois vai ser a escravidão africana, porque os portugueses vão até a África e como lá já existia esse sistema de escravidão social, então você tem um negro rico que escravizava quem? O negro pobre. Então o negro pobre era vendido ao português, era vendido ao francês, era vendido ao espanhol, era vendido ao italiano pelo negro rico. E esse negro pobre era colocado nos navios negreiros, iniciava-se o processo de tráfico negreiro até esse negro chegar no Brasil. Quando ele chega no Brasil, essa escravidão ela deixa de ser uma escravidão por dívidas. Ela deixa de ser uma escravidão social. E ela vai passar a ser o quê? Uma escravidão racial. Ok? Dica para a sua prova. Então esses escravos eram fonte de renda. Eram a principal mão de obra que era eles eram trazidos das tribos africanas. O negro rico vendia o negro pobre. Viajavam em navios negreiros. Então aqui a gente tem o tráfico negreiro. Em péssimas condições. Muitos deles morriam no trajeto ou ficavam doentes. Cerca de 30% acabavam morrendo no trajeto da África até chegar ao Brasil. E claro que isso trazia prejuízos aos grandes senhores de engenho, trazia prejuízos aos grandes senhores coronéis, mineradores do ouro, nas regiões de São Paulo, Minas Gerais e também no estado de Goiás. E eles eram destinados ao Brasil, às suas mais diversas regiões. E também para toda a América Espanhola, para trabalhar em regiões agrícolas ou também para trabalhar como mineradores. Tá? Então a escravidão ela se dá dentro dessas circunstâncias relacionadas à escravidão social na África. E depois da chegada desses negros aqui, nós temos então o que nós chamamos de escravidão racial. Tudo bem, meus queridos? Tudo bem? Então olha só essa imagem aí, ó. Nessa imagem nós temos um exemplo dos navios negreiros aqui, ó. Não sei se está dando para você ver muito bem aí, mas aqui era a parte onde os negros eram alocados, né? Então eles eram alocados nessa segunda parte aqui, abaixo da superfície do navio, eles eram alocados aqui. Aqui embaixo nós temos as mercadorias, né? Onde eram alocadas as mercadorias. E aqui nós temos então onde eram alocados os negros e eram transportados até chegar ao Brasil ou à América Espanhola como um todo. Depois disso nós vamos ter então inúmeros movimentos dentro do Brasil colônia, que serão movimentos de cunho
separatista. A exemplo da Conjuração Baiana, a exemplo da Inconfidência Mineira, que foram movimentos que sofreram influência dos ideais do iluminismo, advindos da Europa do movimento iluminista do século XVII. Esses movimentos separatistas acabarão também influenciando quem? Influenciando a criação de quilombos. Então, o que era um quilombo? O quilombo era uma região distante, longe da casa do senhor do senhor de engenho, longe de suas propriedades, que abrigava todos os escravos que fugiam do domínio do seu senhor. Então, alguns escravos conseguiam o quê? Fugir do domínio dos seus senhores de engenho. E com o tempo foram sendo criadas essas comunidades quilombolas que abrigavam os negros que fugiam das fazendas dos seus senhores de engenho. Então, vários escravos fugiam e se abrigavam dentro desses quilombos e montavam um grupo de resistência contra a dominação dos seus senhores, ou seja, dos nobres portugueses que estavam no Brasil e que tinham grandes propriedades de terra. Então o quilombo hoje é um sinônimo de resistência. O quilombo hoje é um símbolo de valorização da cultura negra e de todo o seu legado. Aqui próximo, aqui na região do entorno do Distrito Federal, nós temos o Quilombo Mesquita, que fica na região do município de Cidade Ocidental e é uma das mais expressivas comunidades que reverberam até os dias de hoje a cultura, os costumes, a culinária, as festas típicas deste povo que saía fugindo da fazenda de Santa Luzia e vinha até as regiões do Quilombo Mesquita para se abrigar e fugir do domínio dos seus senhores. Então, essa era a função dos quilombos. Essa era a função dos quilombos, a função de abrigar os negros que fugiam do domínio dos seus senhores de engenho, ok? E com isso nós temos a sociedade brasileira e o mundo do açúcar. O ciclo do açúcar continua ainda em evidência, apesar do seu declínio. Então, os engenhos, eles possuíam autonomia econômica. Olha, autonomia econômica, judiciária e administrativa. Administrativa você já sabe o que é. Judiciária era no âmbito o quê? No âmbito de julgar pelas leis que eram criadas pelo Império Português. Então o engenho era autossuficiente. Ele tinha autonomia econômica, judiciária e administrativa. Anote isso aí na sua prova, porque pode aparecer uma questão dessa para você no Enem, cobrando essas três funções do engenho de açúcar. Ele tinha a função econômica, a função judiciária e a função administrativa. O engenho era autossuficiente. Ele era o centro da vida social no século XVII. Centro da vida social, centro da vida econômica. Dentro desses engenhos nós temos igrejas. Igrejas que eram criadas especificamente para a família do senhor de engenho, para os escravos, para que eles pudessem também cultuar os deuses do seu senhor. Então, esses locais eram recheados de missas e inúmeros eventos religiosos ligados ao quê? Ligados ao catolicismo romano. Então esses engenhos eram o quê? Patriarcais. O que significa o termo patriarcal? O termo patriarcal significa aquela sociedade fundamentada nos seus costumes mais tradicionais. Fundamentada nos seus costumes mais tradicionais, caracterizados pela hierarquia, ou seja, por uma administração. Essa administração aqui, vou puxar uma seta aqui em cima, essa administração aqui é o que nós chamamos de administração vertical. Ela era conduzida pelo senhor de engenho. A economia também era controlada, aferida pelo senhor de engenho, mas a perspectiva judiciária aqui levava em consideração
as autoridades que haviam na região, mas essas autoridades sofriam forte influência dos grandes coronéis, dos grandes senhores de engenho. Então essa hierarquia aqui mencionada, ela é uma hierarquia o quê? Vertical. Ela é uma hierarquia que vem de cima para baixo. E aí nós temos o quê? Vou destacar aqui para você. Nós temos pouquíssima mobilidade social. O que significa mobilidade social? É você estar numa posição abaixo da sociedade e você ir subindo, e você ir chegando no topo. Isso é mobilidade social. É você deixar de ser pobre, passar a ser classe média, passar a ser rico. O pobre deixar de ser rico, passar a ser classe média, passar a ser pobre. Isso nós chamamos de mobilidade social. Só que essa sociedade, a sociedade colonial brasileira, a sociedade do Império e até os dias de hoje, sociedade brasileira contemporânea, detém pouquíssimas características de mobilidade social. Uma das principais características da sociedade brasileira é a manutenção do status quo. Por isso, a sociedade brasileira tem como uma de suas principais características a pouquíssima mobilidade social, ok? E aí aqui nós temos então o fim do ciclo do ouro, o fim do ciclo do açúcar, o início e o fim do ciclo do ouro, que vai começar mais ou menos ali no final do século XVIII. E aí nós chegamos então à família real portuguesa. A chegada da família real portuguesa, que vai de 1808 a 1821. Mas esse assunto eu vou deixar para a nossa próxima aula, para o nosso próximo bloco. Então, grande abraço, bons estudos para você e até a próxima aula.